bem, eu casei, foi dificuldade, foi lindo, mas deu um choque de realidade quando a partir do momento que eu comecei a morar no mesmo lugar que ele. E esse é o tema agora que a gente vai falar, então a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro ano de casado. Muita gente fala que é o ano mais difícil, assim, que tem muitas dificuldades, e a gente vai contar um pouquinho das nossas experiências. A Bárbara então vai fazer 2 anos, eu tenho 6 meses, né, mas dá pra falar um pouquinho pra vocês. Mas e aí, Bárbara, então como que foi pra você? Foi difícil mesmo? Foi quase impossível, foi uma coisa extremamente, tipo, são realidades muito distintas. Eu vivi numa realidade e vivi em outra. Eu tinha uma vida onde meu pai e minha mãe bancavam todas as minhas despesas. Eu tinha sempre ajudante em casa, nunca tinha que me preocupar com o que fazer para comer. Eu não tinha... Mas você sabe que eu já morava aqui sozinha, mas mesmo assim você tinha alguém que te ajudava. Sempre, eu morava aqui sozinha para estudar, ponto. Eu não tinha que me preocupar com casa, sempre tinha alguém. Comida eu sempre almocei fora quando eu morava aqui. Então não tinha essa independência de uma casa. Então você sentiu muito assim essa diferença? Sim, muito, porque de repente eu me vi tendo que organizar tudo. Dependia de mim, a organização de uma casa e o meu Deus. Então esse foi um dos fatores que prejudicial. Porque acaba gerando estresses, né, assim. E, gente, casamento é o seguinte, são 2 pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Vai haver conflitos, né? Porque são cabeças diferentes e as pessoas vêm de realidades diferentes. Você tem uma realidade e seu noivo pode ter vindo, né, de uma realidade totalmente diferente. Outra coisa que eu percebo também, por mais que eu acho lindo a contribuição do mundo, do universo pro meu casamento, essa questão mística, mas é importante o namoro. É importante conhecer mais o companheiro, porque já é difícil. Você acha que, se, assim, não se você pudesse voltar atrás, mas se tivesse um tempo a mais de namoro, teria sido melhor, às vezes, esse casamento? Eu acho que sim. Eu falo muito isso com ele, porque eu falo, nossa, porque eu tinha na cabeça 19 anos. Mas são apenas circunstâncias, mas um conselho que eu daria é namore bastante. Eu, por exemplo, eu namorei quase 7 anos, né? Então, eu acho que o primeiro ano tem sido não tão difícil, porque a gente, assim, claro, você vai conhecer muita pessoa quando casa, mas eu já conhecia muito o Ricardo, acho que por esse motivo a gente namorou por bastante tempo. A gente meio que morava junto no fim de semana, eu acho que tudo isso contribui um pouquinho. E falando um pouco do lado místico, nós 2 somos librianos, então eu acho que isso conta muito, porque a gente é muito igual, muito mesmo. Então, tipo, as manias que ele tem, eu acabo tendo. E a gente pensa muito igual. Ajuda. Então não tem tanta, assim, aquela conflito, porque nossa cabeça meio que anda juntinha. Claro que tem os problemas, tô falando que tudo é perfeito, tudo tem as dificuldades, mas eu acho que tá sendo mais fácil por isso. Por esse tempo de namoro, assim, ajudou bastante a gente conhecer um ao outro. Sim, porque já é difícil morar com uma pessoa. Quando você. Não é que a gente não se conhecia, a gente se conhecia. Após o falecimento da mãe dele, a gente teve uma aproximação maior. Mas mesmo assim, as realidades. Eu não tinha que cozinhar pra ele, eu não tinha que organizar. Não tinha aquela obrigação, não tinha aquela obrigação. Né? Eu ainda tinha meus pais que me auxiliavam, tinha ajudante, e aí de repente tudo acabou, desmoronou. Agora essa casa é minha, eu tenho que dar conta de tudo depende de mim. E aí a gente teve muitos conflitos em relação a isso, porque eu morava com a mãe, gente. O homem que mora com mãe tem tudo na mão. Eu falo pra ele que hoje ele também amadureceu, porque não tinha capacidade de lavar o prato que ele comia. Nossa, isso gera muito, assim... estresse. Porque são pequenas coisas, mas que gera conflito, né? Geram muitos conflitos. Não só isso, lembra que eu falei pra você das interferências externas, da energia negativa? Isso também interferiu um pouco, a gente brigava muito. Eu muito ciumento, ele muito ciumento. Então a gente precisava amadurecer. Se eu não amadurecesse, meu casamento acabava em menos de 1 ano. Então foi um amadurecimento forçado. Ou eu amadurecia, ou meu casamento dava errado. Eu precisava... E ele também. Como que a gente fez isso? A gente começou a respeitar o espaço um do outro. Ele tinha que entender que a nossa diferença de idade era um problema. Eu estava... Agora, nesse momento, com 20 anos de idade. Tava numa fase, né? Ele tava em outra fase. Mais madura, já tem totalmente independência financeira, não tava nem formada, né? E aí, isso, a partir do momento que a gente entendeu a realidade do outro e respeitar, e pensou, nossa, ela não sabe cozinhar, e aí eu não posso fazer nada. Se colocar no lugar do outro, né? Isso, exatamente, se colocar no lugar do outro.
A partir desse momento a gente conseguiu, não que hoje seja mar de rosas, mas hoje é muito melhor. Melhorou Bastante, a gente briga muito pouco, porque a gente aprendeu isso, é respeitar o espaço do outro. Uma coisa que, teve um momento que a gente começou a notar às vezes que a gente brigava. Gente, uns 15 dias praticamente a gente brigava. E não eram briguinhas assim chatinhas, não, eram brigas feias. Brigas assim que eu falo, gente, se era pra dar errado, era pra dar. Era pra dar. Porque minha família não aceitou no início do casamento. Claro que não. Eu tinha 19 anos, papai e mamãe bancando tudo, de repente, eu fui pra um lugar pra estudar, de repente eu saí de lá casada. Essas influências externas, essa energia negativa, a diferença de idade. Foram muitas coisas. Foram muitas coisas que contribuíram contra. Depois o falecimento da minha sogra. Então foram coisas. Não tinha nada que contribuir a favor, só contra. Mas isso tudo é pra provar, né? Que o amor foi mais forte e pôde esperar tudo, né? Isso. E o pior, eu acho assim, que o mais que as pessoas são maldosas, muitas pessoas são maldosas. E a gente escuta muito que a gente tá junto pelas condições. Gente, uma coisa que a gente não tá junto é pelas condições. Porque tinha tudo pra dar errado. E eu nunca. As coisas são tão fortes, porque eu tinha um relacionamento de 3 anos anterior. E eu nunca pensava em casamento, coisa ultrapassada. Tá muito longe. Tá muito longe. Tá muito longe. Quando ele veio falar com 7 meses de namoro que queria casar, eu me encantei. Então eu acredito sim, e hoje ele acredita também, que a gente é uma gêmea. Ai, que lindo, gente. Então, gente, eu acho legal trazer convidados, assim, com novas experiências, porque às vezes você também tá passando por isso. Isso pode te ajudar, pode fazer você refletir, né? Ver um lado que você não tinha pensado nisso, conversar com seu marido, tentar resolver esses problemas de uma outra forma. E te ajude a amadurecer também. Não é legal chegar no ponto que eu cheguei, de brigar muito. Acho que quando você aprende a se respeitar desde o começo, você elimina um monte de problema. A maioria dos problemas. E outra coisa, Bárbara, o que você acha assim, que foi mais difícil em relação às tarefas domésticas, assim? O que foi mais difícil pra você, a parte mais chata, assim? Assim, hoje eu ainda não cozinho. Assim, eu almoço fora todos os dias, porque é uma coisa que não tem muita habilidade. Mas hoje melhorou. Mas o pior pra mim é roupa. Passar roupa. Eu já vou contar que eu amo passar roupa. Pra mim é o terrível. Eu falo, gente, como que eu tive coragem de comprar esse negócio pra ele? Esse negócio não passa, só fica amassado. Eu acho que é passar roupa. Eu acho que é só isso, passar roupa hoje. Eu acho que é tudo, né? Eu vi uma realidade muito tranquila. Mas eu também, assim, eu morava com a minha mãe, com a minha irmã, com os meus avós. Então, eu também não fazia nada em casa, nada. Aliás, eu só passava roupa, né, gente? Porque isso eu já contei pra vocês, que minha obrigação em casa era só passar roupa, e desde cedo eu aprendi a passar roupa e eu gostava. Mas, por exemplo, comida. Gente, eu fui aprender a fazer comida um mês antes do casamento, porque todo dia minha mãe me pegava e me ensinava a fazer alguma coisa. Eu tenho até um caderno, tudo anotadinho. Então, ela começou a ensinar arroz, feijão, carne tal, carne tal. Então, eu aprendi, assim, que ela me ensinou uma vez. E aí depois eu tive que chegar aqui, né, e aprender na prática mesmo, ver se dava certo. Em relação às tarefas domésticas, eu sempre fui muito assim, eu sou muito orientada, muito assim na minha cabeça. Então, desde antes de casar, eu já tinha, segunda eu vou lavar, terça eu vou passar, quinta eu vou dar faxina, sempre muito organizada. Isso acabou dando certo. Claro que às vezes acontece uma coisa que não dá certo e tudo, mas geralmente eu consigo, né, seguir essa rotina. Mas a tal da comida, gente, sério. Porque eu na minha cabeça, eu tinha assim, eu ia fazer arroz 2 vezes na semana, tinha uns dias certinhos. Ia fazer feijão, não sei que dia, fazer tal carne. Mas a realidade é completamente diferente. Porque aí eu não tenho noção nenhuma pra fazer comida. Então às vezes eu faço comida demais, que até estraga na geladeira, às vezes eu faço comida de menos. Aí é necessário pra comer e tudo. Então a minha maior dificuldade, assim, em relação às tarefas domésticas foi cozinhar. E outro problema é porque o Ricardo janta e eu não janto. Então, isso pega muito, porque a gente cozinha já é chato. Você tem que fazer almoço e janta. Eu não tenho muito o que reclamar, porque o Ricardo aqui ajuda muito, sabe? Apesar dele ter sido criado por mãe, não sei, ele saiu um filho assim diferente, porque não é daqueles que espera, sabe? Tipo, ontem não tinha uma camisa passada. Ele foi lá e passou, ele mesmo. Se ele tá com fome, ele vai lá e faz, sabe? Então, mas de vez em quando eu gosto de fazer uma jantinha e tudo. Mas se eu falar que naquele dia eu não vou jantar e tudo, ele mesmo vai lá e prepara. Não tem reclamar, mas essa parte é bem complicada.
A questão da alimentação, eu acho que a gente entrou no consenso que não valia a pena pra gente, porque ele não fica muito em casa e tal, e fazer almoço só pra mim às vezes não compensa. Mas o bom é que a gente cozinha todo final de semana. Eu aprendo. Aí é alguma coisa diferente que dá prazer, né? Dá não é aquela prazer. coisa obrigatória. Obrigatória. Ele cozinha muito bem. Na verdade, ele cozinha e eu como. Porque eu, bom, então. Eu não cozinho, eu sou uma negação na cozinha. Uma coisa que eu sei fazer, acho que é só macarrão de panela de pressão. Eu adoro. É muito bom. É bom. E aí ele cozinha, tal, semana passada, esse final de semana a gente fez um bolinho de carne seca com kabuchá, que é uma delícia. Ele é muito prendado. Então hoje a dificuldade a gente tem maior essa organização mesmo. O pior de tudo é passar a roupa mesmo. E em relação às manias, assim, seu marido tem alguma mania, ou você que meio que interferiu, assim, no casamento? Ele, por exemplo, tem mania de não guardar as coisas dentro do guarda-roupa. Ele tira o sapato, ele põe na porta do guarda-roupa. Mas não tem coragem de abrir. Ele não tem, ele tenta, ele, por exemplo, o cesto de roupa suja, ele põe em cima, ele não abre, ele tem essa dificuldade. Isso deve ser de homem. É de homem, porque ele não tem dificuldade de abrir. Eu falo que não dói, que não machuca, mas ele não aprende. E o Ricardo é bem assim também. O que mais me irrita nele é isso, porque ele me ajuda muito. Ele, tipo, ele vai, faz a comida dele, se ele quer, mas esse negócio de pôr roupa é desse jeito. Ele chega na frente do cesto de roupa suja, ou deixa no chão, ou deixa em cima, não guarda nada, e ele acha que o escritório é outro quarto, é tipo o quarto da bagunça. E eu já falei pra ele, sabe o que eu falei? Mas eu não consigo fazer. Assim, eu vou deixar tudo aí e quando chegar a visita, vai estar tudo aí, quem vai passar vergonha é você, mas a gente não dá conta, né? Porque aí você vai lá, você pega e arruma, eu não consigo. Ou às vezes, de tanto falar, eles vão lá e arrumam, mas passa rápido. Pra piorar, eu tenho agora uma alergia de produto de limpeza, então ele tá me ajudando muito, ele me ajuda bastante. Mas em relação a isso, sapato na porta, o que me mata é porque é na porta do guarda-roupa, mano. É tão simples. Abrir, colocar lá. E não resolve. Mas você acaba sempre tendo, né, uma mania ou outra. E aí você tem que tentar ver, né, identificar essa mania, tentar melhorar, tentar ver se isso tá prejudicando, né, o casamento. Porque, por exemplo, essa bagunça, igual que eu falei do Ricardo, ele deixar, não é algo que interfira, assim, muito no nosso relacionamento, que seja uma coisa, assim, muito grave, que chegue a ponto de a gente terminar, não, porque a gente vai levando. Uma hora eu vou lá e guardo, outra hora eu falo com ele. Mas eu acho que você não pode chegar no ponto de, nossa, não tô aguentando mais, sabe? Porque aí sim tem alguma coisa de errado e vocês têm que sentar pra conversar, né? Quando isso tá interferindo no relacionamento. Quando é uma coisa constante, quando começa a desgastar, aí sim é o momento de sentar. Mas quando assim a gente releva. A gente vai relevando. Sempre vai existir, sempre vão ser desorganizados. Verdade, cada um. Eu tive que aprender na marra. Você já era organizada, vai de cada casal, né? Acho que tem que colocar no lugar do outro, e compreendendo, né? Tentando entender o outro e relevando as coisas. Não pode levar as coisas muito a sério também, porque senão não vai pra frente. Então, gente, mas casamento também não tem só o lado ruim, tem um lado positivo. Muita gente, quando a gente fala que vai casar, a Bárbara casou bem novinha. Eu não é tão novinha, mas pra muita gente também achou eu nova, que eu tava com 24. E as pessoas falam, nossa, mas pra que casar tão cedo? Aproveita mais e tudo. Como se fosse acabar a vida, sabe? E não é bem assim, né? Porque não é porque você casou, você vai deixar de viver. Eu acho que, ao contrário, pra mim foi até melhor. A gente percebe muito isso. Quando eu falei que ia casar, as pessoas levaram um choque. Eu fui a primeira do meu círculo de amizades a casar. Então elas falam, meu Deus, você vai acabar com a sua vida. As pessoas têm mania de achar que casamento é o término da vida. Pra mim, quando as pessoas perguntam, casamento tem muito mais coisa positiva que é negativa. Porque você não precisa deixar de fazer suas coisas que você gosta. Você pode continuar saindo, se você gosta de uma boate, por um show, por um barzinho. Você vai continuar fazendo isso, talvez com, né, menos frequência, mas vai continuar, não é porque você casou que você vai deixar de fazer as coisas que você gosta. Eu percebo muito, Amanda, que as pessoas, no fundo, todo mundo tá procurando alguém. No fundo, todo mundo quer encontrar alguém que possa ser companheiro e tal. E a fase que eu quero pegar geral, a fase que eu quero aproveitar, eu acho que ela é um pouco vazia. Posso estar sendo errada, gente, posso estar sendo... É a minha avaliação. Eu acho que ela é um pouco vazia, porque no fundo todo mundo quer alguém pra compartilhar as porque coisas. Você não tá ali mesmo procurando alguém aleatório, assim, né? Quando você quer que dá certo, né? Sim, eu acho que casamento é muito bom. Você poder compartilhar com o outro seus sonhos, seus prazeres, vocês poderem fazer tudo junto, é muito bom.
Eu sou das pessoas que sempre vai defender casamento. Os amigos do meu marido chegam lá em casa, eles têm tipo umas faixas de 30 a 35 anos, e tem muitos solteiros. Eu já chego lá e já quero casar todos. Todo mundo. Eu quero casar todos, eu falo assim, então vamos dar uma namorada. Eu tenho uma amiga minha e eu já quero casar, porque eu acho importante, porque a minha felicidade é tão boa, eu quero passar isso pra todo mundo. E é muito bom, porque, por exemplo, quando você namora, sempre tem a despedida, né? Ali no final do dia. E quando você casa, não. Você vai ter sempre aquela pessoa do seu lado. Você vai ter a sua casa, porque por mais que a gente falou das responsabilidades, da rotina doméstica, que é desgastante, às vezes é meio chatinho, mas tem um lado bom, sabe? Porque às vezes você mora com seus pais e tudo, e você não tem aquela liberdade. E quando você tem sua casa, não sei você, mas é tão bom. Você faz as coisas a hora que você quer, do jeito que você quer. E pra mim não tem coisa melhor. Por exemplo, eu sou muito organizada, mas tem dia que a casa tá uma bagunça. E não tem coisa melhor você olhar pra bagunça e falar, gente, é a minha casa que deixa a bagunça ali, sabe? Então tem esse lado muito bom, sabe? Apesar de toda a responsabilidade, eu acho que com um casamento a gente amadurece muito, né? Eu tenho horas que eu olho assim ainda, eu penso, gente, não acredito, eu casei mesmo, porque às vezes você acha que não vai dar conta de tanta responsabilidade. Não sei se aconteceu com você. Nossa, eu tinha muito medo, sabe? Tanto na parte financeira, quanto de tudo, né? De você cuidar de uma casa mesmo. Às vezes você acha que não vai dar conta. Mas dá, gente. É muito bom mesmo. Vale a pena casar. Concordo plenamente. Eu acho que o casamento é algo mágico. Se você tem uma pessoa ideal, mas tem que pensar muito antes de casar também. Verdade. Às vezes a gente vê tantos divórcios aí. As pessoas casam que... o casamento às vezes é banalizado. A gente tem que casar consciente, tem que ficar junto pra sempre. Bem brega. Não é brega. Eu acho que quando as pessoas casam e em menos de um ano já separaram. Porque as pessoas têm que ter um grau assim de entender. Eu vou ficar com essa pessoa o resto da minha vida. Eu falei pra minha mãe, falou pra mim, você não vai casar. Eu falei, vou. Ela falou, se você vai casar quando você tiver certeza. Que eu não quero que você case pra amanhã estar divorciado. Então, às vezes o casamento é banalizado, simplesmente porque a pessoa pensa muito só no dia. Mas o casamento não é a festa, o casamento é o depois, é a convivência. Bom, gente, então esse foi o bate-papo do Vida de Casado. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha servido essas experiências, né, que a gente possa ter compartilhado com vocês e ter ajudado de alguma forma. E aí depois eu vou deixar todos os links, então, do blog e do canal da Bárbara aqui embaixo. Então, gente, o canal é novo, acabei de abrir, porque eu já faço esse trabalho aqui na nossa cidade e região, mas eu pensei em atingir um público maior, eu pensei nos vídeos, foi uma sugestão da Amanda também, e aí pra gente trabalhar essa questão da autoimagem. Dá uma olhadinha lá, pra vocês conferirem. Eu acho que vocês vão gostar bastante e vai ser bem interessante, né? Um tema assim que pode ajudar bastante de vocês que estão aí, então eu vou deixar todos os links aqui, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte o vídeo, comente aqui abaixo, compartilhe as experiências de vocês e se inscreva no canal e no da Bárbara também, viu? Então é isso, beijos, tchau! Tchau, gente!